Vamos abrir no livro do profeta Jonas. Velho Testamento. Pode ser, irmãos? Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Ali entre Obadias e Miqueias. Já todos descobrimos. Quem tem telemóvel é mais fácil. Irmã Ruth, bem-vinda ao nosso meio. Irmã Ruth, bem-vinda ao nosso meio. É um gosto para mim também vê-la aqui hoje. Livro do profeta Jonas. Abrimos todos? Vamos orar mais uma vez, porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra e para aplicarmos na nossa vida, sim? Ó Pai, diante da tua palavra, Senhor, eu te peço, neste momento, que sejas tu o pregador desta manhã. Pai, te peço também que o teu Santo Espírito seja com todos nós, seja com a tua igreja, seja comigo, Pai, para entendermos a tua bendita palavra, Senhor. Ajuda-nos como igreja a compreender o nosso propósito e a nossa missão, Senhor. Ajuda-nos como igreja a perceber que esta palavra é para nós, Senhor. E desafia-nos hoje, Senhor, pela tua palavra. Que sejas tu, Pai, a pregar aos nossos corações nesta manhã. No nome de Cristo, eu oro. Amém. Amém. Irmãos, livros do profeta Jonas. Jonas, no capítulo 1. Nós vamos ler só os primeiros 5 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam uns ao seu Deus, e lançaram as cargas ao mar e estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Até aqui, irmãos, até aqui. Como eu vos disse no início, o tema deste retiro que os nossos jovens tiverem foi o jovem e a cidade. E nós aqui lemos de um homem, não sei se Jonas era jovem nesta altura, as Escrituras não nos diz, mas vemos que ele tinha uma missão e tinha uma cidade, a cidade de Nínive. Nós, na escola dominical, com as crianças, no culto infantil, costumamos muito ler esta história. E às vezes pensamos que esta história é só e apenas para crianças. Aliás, muitos na igreja, não sei se é o vosso caso, meus queridos irmãos, espero que não, pensam que esta história de Jonas é uma fábula. Uma fábula onde os animais e as pessoas se misturam na mesma história. Mas ela não é uma fábula. Ela não é uma fábula. Outros pensam também que esta história de Jonas seja uma alegoria que alguém decidiu escrever de um profeta que fugiu da vontade de Deus, mas depois acabou dentro da barriga de um grande peixe. Mas esta história ela não é uma alegoria, ela também não é uma fábula. Esta história é verídica. Esta história está nas Escrituras para nos ensinar hoje a nós grandes verdades espirituais acerca da missão de Deus e acerca da natureza também do nosso Deus. Muitos pensam assim, e talvez por alguns pensarem assim, o nosso Senhor Jesus, nas suas próprias palavras, ele atestou esta história de Jonas. Ele pegou nesta história de Jonas quando uma vez confrontado com os fariseus que lhe pediam um sinal, ele lhes disse que o único sinal que lhes seria dado seria o sinal de Jonas. Jesus disse isso aos fariseus. E Jesus, ao dizer isso, ele não só está a atestar a própria história e a veracidade da pessoa de Jonas, mas ele também está a dizer que aqueles 3 dias na barriga do peixe apontariam para os 3 dias em que o nosso Senhor Jesus também estaria morto. Mas ao fim dos 3 dias, ele
ressuscitaria. Jesus teve este cuidado de atestar a história de Jonas. Talvez para hoje, nós aqui, Igreja de Queluz, não temos dúvidas que esta história é verdadeira, que esta história é real. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. O livro de 2 dos Reis também fala de um profeta Jonas. Um profeta Jonas que viveu na altura, teve o seu ministério e viveu na altura do rei Jeroboão II. Este profeta foi verdadeiro. Este profeta tinha uma missão no Reino do Norte, na altura, no Israel, quando o reino estava dividido. Mas, história à parte, irmãos, esta semana eu, ao olhar para esta história, descobri algo que falou ao meu coração e que eu nunca tinha, talvez, tomado tanta atenção. Eu, ao ler logo no versículo 2, quando Deus diz a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Eu pensei, bom, eu acho que Jonas não sabia uma coisa importante. Eu acho que Jonas não sabia que pertencia a uma junta de missões. Jonas acho que não sabia que pertencia a uma junta de missões mundiais, irmãos. Uma junta de missões que tinha como responsabilidade fazer Deus conhecido em todo o mundo, em toda a criação. O Deus que tinha criado Jonas, o Deus que tinha separado Jonas com o ofício de profeta, envia-o. Mas como nós lemos, ele não vai. Jonas não sabia que pertencia a esta junta de missões. Aliás, é muito interessante, fiz uma pesquisa, e temos missionários no nosso meio, podem me ajudar também. Toda a junta de missões mundiais, toda a junta de missões nacionais, costuma ter uma frase ou um parágrafo com o seu propósito. Estou a dizer alguma coisa errada? Alcira, Ana Cláudia? Não, é verdade, não é? Mas esta junta de missões mundiais em que Jonas pertencia, ela também tinha uma frase bem estampada para todo o povo ver. Aliás, foi assim que esta junta de missões começou. E eu agora vou citar a frase, mas também vou citar as Escrituras, meus irmãos. E a frase, num cartaz muito grande que havia naquela junta de missões, dizia, eu vou citar Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este era o propósito. Esta era a missão da junta de missões que Jonas pertencia. Mas aconteceu um problema, meus queridos. Aconteceu um problema com Jonas e aconteceu um problema com outros colegas de Jonas, outros colegas da junta de missões. Eles deixaram de olhar para o propósito, eles deixaram de olhar para a missão. E quando nós deixamos de olhar para o propósito, quando nós deixamos de olhar para a nossa missão, nós deixamos de perceber o nosso propósito e nós deixamos de perceber aquilo para o qual fomos chamados. Jonas deixou de perceber aquilo para o qual foi chamado. Como profeta, no seu ofício, ele não só apenas tinha responsabilidade de falar aos judeus, de trazer uma mensagem da parte de Deus para o povo de Deus, mas esta mensagem, este livro nos ensina que Deus estava preocupado com outro povo, para além do povo de Israel. Que Deus estava preocupado com outro povo. Porque foi o próprio Deus que deu a missão a esta junta de missões. E foi o próprio Deus que disse, em ti, Israel, serão benditas todas as famílias da terra. Esta junta de missões, irmãos, começou-se a afastar do seu propósito, do seu chamado. Acabaram-se por esquecer da sua missão. A missão de levar o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o único Deus conhecido entre as nações. Por causa disto, há uma triste notícia que nós encontramos nas Escrituras. Deus decidiu fechar esta junta de missões. Esta junta de missões fechou as portas. Esta junta de missões chamava-se Israel.
Deus fechou as portas porque eles não entenderam nem quem são, a sua identidade, nem a sua vocação, ou seja, aquilo que foram chamados a fazer. Eles perderam a identidade, eles perderam a vocação, mas eu hoje quero dar uma notícia à nossa igreja, uma boa notícia, uma boa nova. Quero dar aos jovens também essa notícia, que Deus abriu outra junta de missões. Deus fechou uma, mas abriu outra. E sabem, jovens, vocês estão todos inscritos nela. Igreja, todos nós, Deus nos inscreveu na nova junta de missões que Ele criou. Vou fazer uma pergunta. Pôr o dedo no ar, como escola para os jovens. Primeiro a saber, pôr o dedo no ar. Deus criou uma junta de missões na cidade de Queluz. Como é que se chama? Ninguém põe o dedo no ar? Lídia, queres responder, Lídia? Podes dizer alto? Todos ouviram? Igreja Batista de Queluz. Resposta certa. Tens um bombom no final, Lídia. Um bombom no final. Irmãos, eu sei que vocês são muito perspicazes. Deus abriu outra junta de missões. Aliás, Deus abriu várias juntas de missões. Deus quer abrir muito mais. Ainda agora tivemos a oportunidade de ofertar e de ajudar para que a junta de missão de Deus continue em muitas das cidades no nosso país. Mas os irmãos responderam à pergunta certa. Deus criou uma junta de missões na cidade de Queluz, que se chama Igreja Batista de Queluz. Mas agora tenho outra pergunta para os jovens. Têm que ajudar o resto da congregação. Qual a missão da Igreja Batista de Queluz? Alguém me consegue dizer? O irmão ali do fundo vos ajudou, disse pregar o Evangelho por todo o mundo. Não sei se ouvi bem. Nathaniel, podes projetar slide? Sim? Irmãos, é uma frase tão curta, mas que demorou tantas horas a construir no Conselho de Administração, na liderança da igreja, e que eu hoje gostava muito. Não só que nós decorássemos esta frase, mas claro, que Deus nos ajudasse a vivê-la. Então a missão da nossa igreja, a missão da Junta de Missões mundiais, nacionais, locais, que Deus plantou aqui na Igreja Batista, aqui na cidade de Queluz, podem dizer comigo, somos uma comunidade que ama, serve a Deus e às pessoas e dá a conhecer Jesus a todos os povos. Boa. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Mas ao refletir nesta história de Jonas, ao refletir nos porquês, porque é que Jonas não cumpre aquilo que Deus lhe diz? Porque é que Jonas não vai? Porque é que Jonas não vai? Eu tentei apontar e tentar descobrir nas Escrituras pelo menos duas razões. Duas razões. Duas barreiras que impossibilitaram Jonas de cumprir a sua missão. Duas barreiras que impossibilitaram Jonas de levar a mensagem de Deus àquele povo. Duas barreiras que eu hoje quero partilhar convosco. Porque acredito que essas duas barreiras também podem impedir não só a nossa igreja, mas a igreja de Deus pode estar a impedir estas barreiras de que a igreja possa cumprir a missão de Deus. Duas barreiras que podem estar a afastar os jovens da cidade. Duas barreiras que podem estar a afastar a igreja da sua identidade e da sua vocação, ou seja, aquilo para o que foram chamadas a fazer. E a primeira barreira que eu encontro aqui, e queria partilhar convosco, irmãos, na história de Jonas, é que é muito interessante nós vermos que Deus diz para Jonas ir para um local, mas ele vai para outro.
ele não só vai, como ele compra a sua própria passagem. Ele paga um preço para fugir da vontade de Deus. Isto é tão interessante. Jonas paga um preço para fugir da vontade de Deus. Ele não quer pagar o preço de cumprir a vontade de Deus. Os teus planos, Senhor, são os meus planos, não. Mas ele paga um preço para fugir da vontade de Deus. Ele próprio compra o bilhete para fugir da vontade de Deus. E sabe que a história é tão interessante porque ele foge mesmo da vontade de Deus. Porque, talvez os irmãos não saibam, mas para ele ir para Tarsis, geograficamente, ele vira mesmo costas a Nínive. Para ir para Tarsis, no caminho para Tarsis, ele vira as costas a Nínive. E também aqui nos dá as verdades que quando nós fazemos a nossa vontade e tapamos os nossos ouvidos à vontade de Deus para nós, nós literalmente estamos a virar as costas a Deus. A Deus. Mas nós podemos também estar a virar as costas ao nosso próximo. Na semana passada o pastor Sabino exortou-nos com a palavra de quem é o nosso próximo. Por isso eu creio que a primeira barreira que eu encontro aqui é a barreira que eu vou chamar de excesso de comodismo. Comodismo? O que queres dizer com isso, João? O que é o comodismo? O que é uma pessoa comodista? Bom, uma pessoa comodista é uma pessoa que se acomoda com algo. É uma pessoa que se acomoda com a situação que está ao seu redor. Que não se preocupa com o seu próximo. Comodista é aquele que aceita facilmente as circunstâncias do mundo que está lá fora. Comodista é aquele que aceita facilmente e que nunca se opõe ou nunca se revolta para tentar mudar as coisas. É aquele que prefere deixar de fazer as coisas que estão certas porque sabe que fazer a vontade de Deus dá muito trabalho. Jonas tinha se tornado este homem, irmãos, não preocupado com os outros, não preocupado com o próximo, pelo que eu leio nas Escrituras eu isso interpreto. E nós hoje, igreja, podemos também cair nesse risco do excesso de comodismo. Levanta-te, Jonas, versículo 3. Versículo 2, desculpem, irmãos. Levanta-te, Jonas, vai à grande cidade. Mas no versículo 3 nós lemos: porém Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Fazer a vontade de Deus dá trabalho. Fazer a vontade de Deus implica, na maior parte das vezes, e no início, não fazer a nossa. Mas depois Deus é tão bondoso e tão misericordioso que molda a nossa vontade à vontade de Deus e nada daquilo que fazemos da sua vontade é contra a nossa. Deus é assim. Fazer a vontade de Deus dá muito trabalho. Mas Deus incomoda-se com os outros. Deus incomoda-se com os próximos. Deus incomoda-se com o mundo, com uma cidade que ainda está mergulhada no pecado. Deus incomoda-se. É isso que nós lemos. É isso que nós lemos. A palavra que nós lemos diz que a malícia daquela cidade, no versículo 2, o pecado daquela cidade tinha subido até à presença de Deus. Deus olhou para aquela cidade, Deus olhou para aquelas pessoas, mas Deus olhou com misericórdia. Deus queria usar Jonas para levar uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia para com aquelas pessoas. Porque Deus não estava acomodado. Deus não é comodista para com o pecado do mundo, para com as trevas que ainda existem no mundo. Deus não é assim. Deus não é assim. E as Escrituras nos mostram que Deus não é assim. Porque Deus, se fosse comodista com o pecado do mundo, Ele próprio não tinha vindo à Terra, viver com um de nós, habitar com um de nós e se entregar a si próprio, fazendo-se servo, para que o homem pudesse ter de novo uma comunhão com Ele e não mais com o pecado. Deus nos mostra que não é comodista. Mas Jonas não nos mostra isso.
Irmãos, se há característica que um profeta devia ter, ou que não deveria ter, desculpem, era comodismo. O profeta era aquele que remava contra a corrente. O profeta era aquele que falava, mesmo quando os ouvidos do próprio povo não iam gostar da mensagem que ele traria. O profeta era aquele que Deus levantava e que cumpria ao máximo para trazer a mensagem de Deus. O profeta era aquele que muitas vezes Deus lhe dava ao seu próprio coração para ele ter compaixão daquelas almas, ter compaixão daquelas pessoas, para ter coragem também de levar a mensagem que Deus tinha para aquelas pessoas. Jonas, nesta fase desta vida, ele não mostra que tem um coração de profeta. Ele não mostra isso. Ele mostra que estava perfeitamente a aceitar o pecado do povo de Nínive. Jonas mostra que está completamente acomodado com o pecado do mundo lá fora. Jonas está completamente acomodado, irmãos, porque dirigir-nos até ao próximo dá muito trabalho. Amar o próximo dá trabalho. E quando o nosso próximo está cheio de pecados, ainda mais trabalho dá. Porque nós somos chamados a amar como Cristo amou. Não a amar o pecado daquela pessoa. Deus não chamou Jonas para ir a Nínive e amar o pecado daquele povo, não. Deus chamou Jonas para ir a Nínive e proclamar o quê? A ira de Deus, o castigo de Deus. Se eles permanecessem assim, Deus traria um castigo. Era isso que ele ia proclamar. Ele ia proclamar, irmãos, uma oportunidade de arrependimento. Quando nós partilhamos Cristo a alguém, independentemente da vida dessa pessoa, do mais pecador que essa pessoa seja, não há pecado que seja mais poderoso que o sangue de Cristo na cruz. Não há. Não há. E quando nós partilhamos o Evangelho, partilhamos o amor de Deus consumado na cruz de Jesus Cristo, nós estamos a partilhar com aquela pessoa uma oportunidade de arrependimento. Uma oportunidade de não mais voltar as costas a Deus, mas de se voltar para Deus e de ter um relacionamento com Deus. Nesta história vemos que Jonas estava conformado com o pecado de Nínive, irmãos. Vai e clama contra ela, mas ele não foi. Jonas não obedeceu à missão de Deus. Jonas preferia estar e parecia estar perfeitamente acomodado com o pecado daquele povo, irmãos. Jonas estava de costas voltadas não só para os seus próximos, não só para o povo de Nínive, mas Jonas estava voltado de costas, irmãos, para a missão de Deus. Para a missão de Deus. E hoje, nós, eu, Igreja Batista de Queluz, estamos de costas voltadas para a missão de Deus? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a nossa igreja tem uma importância no nosso país muito... Eu creio, irmãos, que a nossa igreja tem um chamado para abençoar todo o nosso país. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Eu creio que a nossa igreja tem um chamado para abençoar o reino de Deus em Portugal. Eu creio nisto. Eu creio verdadeiramente nisto. Não só creio, como eu disponho a minha vida e a vida da minha família para isto. Eu creio. Todos nós, a nossa igreja, Batista de Queluz, tem este chamado. Sermos sal, sermos luz no nosso país. Eu creio nisto. Na nova junta de missões mundiais, e já tivemos a oportunidade de cantar, na nova junta de missões mundiais que ele abriu,
Jesus também escreveu lá um placar à entrada do edifício: vós sereis a luz do mundo. Irmãos, nós cantamos que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos vejam e que ilumine a todos. A missão que Deus nos confiou, é para que a glória de Deus esteja por toda a cidade que é luz, por todo o Portugal. Mas pode acontecer que a igreja perca a sua relevância na comunidade. Pode acontecer que a igreja seja um grupo de pessoas alienadas da realidade da sua comunidade, da sua cidade. Pode ser que a igreja, e eu sei que não é, porque eu sei que existem irmãos que oram por flagelos que existem na nossa sociedade e na nossa cidade, que se fazem um esforço para serem sal e luz na nossa cidade. Mas pode haver o perigo de sermos uma igreja alienada da cidade. Pode ser um perigo de sermos uma igreja que de hoje para amanhã deixamos de nos reunirmos aqui e ninguém dá pela nossa falta. Corremos esse perigo. Ser sal, ser luz é o tema da igreja este ano. Uma igreja que reflete Jesus. Uma igreja que faz a diferença na cidade. E, irmãos, e se existe algum comodismo em nós, vamos ter que começar a pedir a Deus para nos libertar dele. Quando olhamos para a história da igreja, irmãos, quando olhamos para os grandes avivamentos da história da igreja, vemos que após um grande avivamento da história da igreja existe uma grande transformação moral, uma transformação ética, uma transformação espiritual, uma transformação até de justiça social, porque a igreja consegue permear, entrar, ser luz em todos esses ambientes, em todas essas dimensões. Nós vemos isso acontecer. Porque a igreja percebe o seu papel profético. A igreja é a voz profética de Deus na terra. A igreja tem essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Mas quando olhamos para o mundo lá fora e vemos que cada vez mais as trevas crescem, cada vez mais também, irmãos, a nossa responsabilidade de ser sal e luz aumenta. Não podemos estar cómodos com a corrupção, com a sociedade decadente que existe à nossa volta. Não podemos ficar cómodos com isto. Não podemos. Nós hoje, irmãos, nós não temos tempo para ver a história toda de Jonas. Não temos tempo. Mas é um livro muito pequenino e eu exorto os irmãos a quantos hoje, à noite, em família, lerem esta história. Nós vemos que não vale a pena fugir da vontade de Deus, que mais tarde ou mais cedo Deus vai cumprir a sua vontade em nós. Vemos que Jonas vai acabar por ir para Nínive, não de barco, mas na barriga de um peixe. Jonas vai acabar por levar aquela mensagem ao povo. Jonas vai acabar por dizer que o povo tem a oportunidade para se arrepender. E o que acontece muito interessante, irmãos, e se têm as vossas Bíblias abertas, muito rapidamente nós podemos ver que quando Jonas está na barriga do peixe, isso acontece no capítulo 2, quando Jonas chega a Nínive e proclama a palavra de Deus, proclama a justiça de Deus, proclama que aquele povo pode ter uma oportunidade de arrependimento. Nós vemos assim no fim do capítulo 2, no versículo 10 e no início do 3, nós vemos que falou pois o Senhor ao peixe, e este o vomitou Jonas na terra seca, em Nínive. E veio a palavra do Senhor, início do capítulo 3, dizendo: segunda vez, Jonas, levanta-te e vai à cidade e prega contra ela. E o que é que acontece, irmãos? E Jonas se levantou e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era de uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar por ela, pela cidade. Ele começou a entrar de dia e pregava. Sabe o que é que aconteceu? Podemos dar um salto para o versículo 10 do capítulo 3 e dizer assim: e Deus
se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado àquele povo. Sabem porquê, irmãos? Porque eles se arrependeram. Porque eles se arrependeram. O Deus da Bíblia é um Deus misericordioso e bondoso, tardio em irar-se e grande em bondade e amor. É um Deus que está à mercê de todo aquele que nele crê. É um Deus que trará justiça para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Mas é um Deus que continua disponível, hoje, aqui, em Queluz. Acreditamos nós, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Acreditamos nós nisso? Acreditamos nós que, assim como Jonas levou uma mensagem e o povo se arrependeu, todos nós hoje, igreja, podemos e somos portadores dessa mensagem, e existe um arrependimento à mercê de todo aquele que ouve o Evangelho? Acreditamos nós nisso, irmãos? Acreditamos nós? Então porquê é que tantas vezes somos comodistas? Eu muitas vezes sou comodista, porque perco muitas oportunidades. Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical falávamos do nosso querido pastor Oliveira, que não perdia uma oportunidade. Aquele homem não perdia uma oportunidade para falar do amor que existe em Jesus Cristo. Igreja, jovens, temos que vencer o comodismo. E talvez a forma de vencermos o comodismo, se é que existe aqui alguém, eu já me acusei, a forma de vencermos o comodismo é fazermos exatamente aquilo que Jonas fez na barriga do peixe. Jonas orou a Deus, Jonas se arrependeu por estar a negligenciar a missão de Deus. E isso nós encontramos no capítulo 2. E nós encontramos também no capítulo 2 que Jonas diz lá no versículo 9 que do Senhor vem a salvação. Ou outras traduções dizem que ao Senhor pertence a salvação. Então, se pertence ao Senhor, nós como igreja não podemos guardar essa salvação apenas e só para nós. Não podemos. Não podemos. Um crente que se acomoda com o pecado do mundo, um jovem que se acomoda com a sua cidade depravada e pecadora, uma igreja que não é relevante onde está, uma igreja que não se esforça por mudar a realidade das pessoas que está à sua volta, pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus, é uma igreja que pode estar a agir como Jonas. É uma igreja que está a ser infiel à missão de Deus e ao seu chamado. Irmãos, nós nas Escrituras temos muitos exemplos de que, como igreja, podemos fazer a missão de Deus. Mas já caminhamos para o fim e a hora vai avançada, e eu não queria deixar de falar da segunda barreira que nos pode estar a impossibilitar de levar a mensagem de Deus. É esta segunda barreira. Se à primeira chamei excesso de compaixão, irmãos, de comodismo, à segunda vou chamar a barreira da falta ou da escassez de compaixão. Eu acho que era isto também que faltava no coração do profeta Jonas. Nínive era a capital da Assíria. Aquela cidade já tinha feito muito mal. Aqueles habitantes daquela cidade, daquele império, já tinham feito muito mal ao povo de Deus, a Israel. O povo de Deus, quando ouvia falar da Assíria, quando ouvia falar dos ninivitas, o povo de Deus lembrava-se e tinha a imagem dos homens mais cruéis que poderiam existir. Aquelas pessoas já tinham feito muito mal ao povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus quer usar o povo para agir em misericórdia para com aquelas pessoas. Deus decide agir em misericórdia. Deus decide dar a Nínive aquilo que eles não mereciam. É isso que é agir em misericórdia. Deus decide agir em compaixão, porque compaixão é um dos seus atributos. Mas ter compaixão, irmãos, muitas vezes, e para nós, é mais do que ter pena.
Nós não podemos pregar o Evangelho ao nosso próximo porque temos pena das pessoas. Nós não devemos falar de Jesus porque temos pena das pessoas. Nós devemos falar de Jesus porque temos compaixão pelas pessoas. No tempo de Jesus, os líderes religiosos desprezavam as pessoas comuns, negligenciavam o povo. Jesus, porém, vem-lhes ensinar, demonstrando compaixão para com todos. Jesus não perdia uma oportunidade de demonstrar compaixão. Mesmo que isso não estivesse nos seus planos, mesmo que ele tivesse que interromper algo que estava a fazer, mesmo que ele estivesse cansado e quisesse descansar, o próximo, as pessoas, estavam sempre em primeiro lugar. Jesus ensina-nos que não podemos perder nenhuma oportunidade de agir em compaixão para com o nosso próximo. Deus ordenou àquele profeta que fosse à Síria, uma nação inimiga de Israel, e que desse àquela cidade uma oportunidade de salvação. O mesmo Deus hoje nos chama, a nós, Igreja Batista de Queluz, a sermos uma comunidade que ama, serve a Deus e às pessoas e dá a conhecer Jesus Cristo a todos os povos. Todos os povos. Dar a conhecer a Jesus é agir em compaixão e é dar uma oportunidade de arrependimento. É dar uma oportunidade de arrependimento. Deus nos mostra também, nesta história de Jonas, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Jonas, porém, com a sua atitude, mostrou que não. A igreja que negligencia a missão de Deus pode estar a mostrar ao mundo que não ama como o seu mestre amou. Deus quer oferecer salvação através dos nossos lábios. Deus queria oferecer salvação através de um profeta, através dos lábios de um profeta. Mas qual é que era o problema daquele profeta? Ele não tinha compaixão pelas almas. Ele não tinha compaixão pelos próximos. O meu desafio esta manhã, igreja, desafio para nós, eu ia pedir ao Nathaniel se pudesse projetar o último cântico que nós cantamos e que todos em uníssono e a uma só voz pudéssemos o declarar. Acho que seria bonito. Declarar sabendo que temos uma missão. Declarar sabendo que temos esta responsabilidade. Declarar sabendo que Deus abriu uma junta de missões na cidade de Queluz, que se chama Igreja Batista de Queluz, no qual todos nós estamos inscritos e no qual Ele também nos confiou uma missão. Mas eu também quero dizer ao meu amado irmão, ou quem nos visita hoje, se reconhece em alguma destas barreiras de excesso de comodismo ou de falta de compaixão, peça a Deus para o libertar do excesso de comodismo. Peça a Deus para lhe encher o seu coração por amor pelas almas. Peça isso a Deus nas suas orações, porque essa é a vontade de Deus e certamente Deus lhe vai responder. Amém, irmãos? Podemos ler? Todos? A uma só voz? Sim? Quem é que pode começar? Eu? Sim? Dá-me paixão pelas almas, Senhor. Quero amar como amas, ó Deus, e investir em Teu reino de amor, com o que sou e o que tenho. Eu abro mão dos meus sonhos e planos para realizar a Tua vontade em mim. Mesmo que seja com muita dor, eu vou fazer e obedecer. Chamar não vou resistir. Meu querer, a Tua vontade cumprir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Onde for, falarei do Teu amor. Seja assim, meus queridos irmãos. Amém?
Vamos agora orar e vamos, durante o pós-lúdio, e vamos pedir a Deus que nos ajude a cumprirmos a sua missão.